Os primeiros contatos dos Iranche com a população não indígena brasileira aconteceu no primeiro ciclo da borracha, quando no seu território tradicional, entre o rio Cravari e o Arinos, aqui no Mato Grosso, na região hoje entre os municípios de Campo Novo do Pareci e Brasnorte, os índios foram alcançados pelo primeiro ciclo da borracha, quando os seringalista, precisando abrir suas estradas de seringa, contataram de forma violenta os primeiros Iranche conhecidos, eram desconhecidos ainda. Eram índios que não tinham força suficiente para se impor aos inimigos indígenas e se encontravam frente aos seringueiros que vinham aproveitar da vida deles. O Manoque ouviu falar de homem bom, né, que vinha contatando com outros povos indígenas, homem que vinha trazendo ferramento, homem que vinha trazendo roupas, né? Este homem bom é chamado Marechal Rondon, né? Acho que foi em 1910, uma coisa assim que a gente não sabe bem. A gente não sei bem como é. Entre 1906 e 1945 ou 46, os Iranche ficam praticamente isolados e contando, vamos dizer assim, unicamente com a sua própria forma de defesa para sobreviver. Nós éramos muitos, mas o que acontece, o que acabou com nossa gente, os avós, bisavós, foi os canoeiros, foi os bichos de pau, foi bem dizer, uma doença também que bateu nesse meio. Aí começou, ficou doente. E aí depois eles morreram. Bem certo, meio-dia, por aqui 1 hora vai o outro morrendo. Aí 5 horas de noite vai morrendo, pessoal. Isso é o veneno. E eu não sei. Os outros falam que jogaram... Não é sarampo, não tem sarampo não. Aí eu não peguei jogaram líquido de sarampo na aldeia, depois que estourou, que eles pegaram essa doença. Branco também ameaçaram, mais de 3 casas aí do outro lado. Uma casa fugiram. Nas 2 casas mataram tudo. Mataram tudo, Manoque. Com uns anos de 10 anos, a gente conheceu o primeiro branco que era missionário, né? Foi um padre missionário, Padre Arlindo, né? Que a gente morava aqui uns 12 quilômetros, uns 18 quilômetros lá no tal de Barracão Queimado. E quando a gente adoeceu lá, aí que o padre chegou, aí que eu conheci o tal de homem branco, que era missionário. O problema de doença cada vez mais foi atingindo o povo Manoque e cada vez foram morrendo, né? E o restante vieram para cá, né? E ficaram aqui nessa região do Rio Cravari, bem assim do outro lado. E onde as missões também atendia o povo Manoque mais assim, mais perto, né? Do Tiariti a Rio Cravari do outro lado. Mas aí também houve
Nessas mesmas épocas, né, do ano, né, em 1953, houve também a entrada dos missionários evangélicos também, presenciários sim na época, né? Mas logo os missionários evangélicos desistiram daí também, né? E ficou só as missões jesuítas, né? Vamos lá. Vamos, Terezinha, eu vou ficar perto de você. Vamos. Me chamaste para caminhar a vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me mostraste uma flecha. No final dos anos 40 até os anos 50, teria talvez uma população em torno de 120 a 180, 200 pessoas. Os índios Iranches deram notícia que estavam sendo atacados pelos índios beiço de pau, os ticole, que eles chamavam de ticole. E daí então é que começou então o movimento de procura de Utiariti. A partir de 1950, mais 52, 54 até 56, grande parte da população iranche se transfere para Utiariti, na sede da missão. Seriam talvez entre 45 a 50 pessoas que assim o fazem. E se fosse correr a história sem uma intervenção dos jesuítas, eles iriam desaparecer com o tempo devido aos embates e lutas. O Utiariti serviu então como um lugar de defesa, onde se procurou educar, instruir, de tal maneira que pudessem viver num ambiente branco. Não queria, né, estar no meio do povo brancos, né? Mas a gente foi levado aí na missão por causa que eu não tinha, quer dizer, minha mãe era falecida, meu pai já tem falecido, né? O trabalho de civilização estava deixando os índios, vamos dizer, no conjunto, na sua totalidade, quase alguém sem identidade, tanto cultural quanto, vamos dizer assim, até étnica, porque realmente a orientação era uma orientação para ser um bom civilizado, um bom cristão. Chavante arara, apiacá, bacairi, terenamiki, bororirante, icaiabi, coicinta larga e suruí, os nembiquara e pareci. Hoje é uma ruína onde é a ruína do Utiariti, onde todos os povos índios se trabalharam aqui, se estudaram aqui. Bom, aqui tinha várias tribos de índios que moravam aqui, quer dizer, a missão trazia, né, os padres, especialmente o padre João, que foi um grande pacificador indígena. Bororirante, icaiabi, Olha, vocês estão vendo aqui a cachoeira, o rio, já corre lá embaixo, é um salto tão bonito. E pareci. Tapirapé, Carajá, Munduruku, povos do Xingu, Zorocrená, Corém, Caiapó, Eriquibá. Dos moços aqui, que a gente está vendo essa ruína, e daqui para lá era a casa dos casados. Quem era casado, quem era solteiro, solteiro. E nós, como jovens malandros, a gente pulava aqui a cerca lá, roubava galinha lá das irmãs lá, fazia tanta malandragem lá que os padres de vez em quando pegavam no nosso rabo também. Aqui morreu o grande nosso pajé, que era Mano Maria, né? Morreu e foi enterrado aqui no Utiariti. É o último pajé? O último pajé que nós tínhamos faleceu aqui na missão dos padres aqui. No começo, nós interferimos na vida dos Iranches e prejudicamos. E essa vida em Utiariti vigorou até 68, quando todos aqueles que moravam em Utiariti deveriam voltar para suas terras
porque não estava claro qual seria o destino daqueles que não seguissem os seus próprios costumes, as suas próprias tradições, quem não vivesse em sua terra. Então a missão estava esvaziada de sentido. Nós tivemos um padre antropólogo que propôs uma mudança, Padre Adalberto Holanda Pereira, uma mudança radical. Vamos devolver os índios para as aldeias. Aí viram que o índio não era para ser tão preso, né? Como nós estávamos lá preso lá. Lá na missão. Lá na missão, né? Então tinha que ser mais livre, né? Como ele é, um índio assim solto. Então, numa época das férias, né? A gente pediu licença lá para os padres lá, falou, nós já vamos embora lá para a terra. Aí nós viemos marchando de a pé de lá até aqui. Daqui lá vai dar os 60 quilômetros. O povo Manoque, né, saíram da pedra, né? Mas ali eles contam também que não somente o povo Manoque, mas também saíram outros povos também, né? Essa pedra fica na direção do sol nasce, né? A partir do que quando eles saíram, né? Aí é que houve essa separação, né? Houve esses atritos, né? De violência entre os grupos indígenas, né? Passar no Bicho do Mato, as crianças gostam muito no Bicho do Mato. Por quê? Ah, porque tem, sei lá, a história de um povo lá, né, dos indígenas. O que você acha desses índios aí da novela? Ah, faz um papel bom, mas é tudo de falso, né? Gosto de jornal. Futebol eu não sou muito fanático por futebol, mas eu gosto um pouco também. Depende da hora, se não for muito tarde, né? Com essa sociedade que nós vivemos, né? Ser não índio, e nós também entre dois mundos, não ser índio e não ser índio, né? Não é de hoje que a gente vem conversar nessa questão, de um tempo para cá. A gente começou a preocupar por conta que a gente está perdendo esse lado, né? Depois de umas apresentações que o pessoal foi fazer fora, viram a necessidade que era importante falar a língua, manter a cultura, né? Então a gente tem que saber conviver com o que é do branco e o que é do nosso também, né? Do tempo pra cá eu não tinha nada de Manoque, né? Hoje não, hoje eu tenho o nariz furado. E sempre tenho. Alguém me pergunta o que eu tenho de índio, eu falo, você não tem nada de índio. Eu falo, claro que eu sou índio e como tenho também o meu nariz furado, né? Claro que nós nunca vamos deixar de ser índio na vida, nunca, nunca na vida. Podemos ter casos de material, mas no fundo, temos a nossa cultura, os nossos tradições, rituais, e isso acredito que nunca vai acabar. Nós somos aculturados, né, de homem vestido de calça, de roupa, de relógio, né? Mas eu acho que eu nunca vou deixar de falar meu idioma, nunca vou deixar de seguir a minha cultura. Deixando nossa cultura, nós estamos partindo para o lado branco, que me desculpa até eu falar assim, branco é assim, o que é meu, nada a você, né? Agora, povo Manoque não é isso, né? O que ele tinha, partilhava, né? Porque eles trabalhavam tudo junto, né? As plantações, né? Tudo em conjunto, né? O que um tinha, todos tinham, né? Mas nós preocupamos o lado, né? Da geração nova, para mais tarde, né? Ficar só coisa assim do lado de branco, dizendo assim, não, esse é minha e acabou, né? Outro daquilo fala, não, esse é meu, ninguém mexe, né? E eu tenho muito medo, tem hora eu paro e eu fico pensando, né? Como será o futuro dos meus netos? Porque eu tô ficando já de idade, né? Tô com 40 anos, e eu vejo que a nossa linguagem já perdeu bastante, né? A nossa linguagem é muito difícil de falar, é uma linguagem que só existem duas tribos, aqui no Nós Manoque e nos Minqui, né? Que eles falam quase igual. Quando nós encontramos os Iranches, os jesuítas e os protestantes, encontramos os Iranches, a maior parte da tribo eram homens e poucas mulheres, sobravam homens.
Então aconteceu que com a vida de Utiariti eles encontraram um jeito de casamento. E o casamento em maior quantidade era com mulheres de tribos diferentes e não Iranche. Que os nossos pais casaram com outras etnias, né? Por exemplo, eu sou de 2 etnias. Meu pai é daqui e minha mãe é dos Caiabi, né? Então aí os dois não se comunicam no idioma, né? Nós falava só português, só português. E daí criança, quando nasceu, nós podíamos falar na língua com ele. Nós tá no meio do branco, então nós em vez de falar na língua com ele, nós não falava não. Quando nós viemos embora, aí que eu comecei a falar de novo. Eu falo na língua importante, minha língua quero falar. Fala de bem na língua para você, depois você vai pensar que estou falando mal de você, mas não é não. Canta, toca, conta, manoque. Canta, toca, conta, manoque. Canta, toca, conta, manoque. Hoje, nós temos uma lavoura, uma roça mecanizada de mais ou menos 1.000 hectares, assim, não porque a gente tem ganância, né? Que a gente quer o dinheiro, porque isso é porque na realidade há uma necessidade, entende? Isso é uma parceria que a gente tem com o fazendeiro, né? E a gente entra com a mão de obra e ele entra com o dinheiro, né? Pra isso, com maquinária, essas coisas assim, né? Aqui que morando um fazendeiro. Outro lado era nosso também. Esse aqui tudo é nosso, sabe? Tudo era nosso. E a gente vai mostrar o local onde os grandes capitães conviviam com o seu povo. E a gente não vê o cemitério, mas a gente sabe muito bem que a gente já conviveu muito tempo aqui. A gente não fazia marca porque a gente não sabia que isso já vinha assim avançando, esse tipo de coisas, de a gente saindo de um lugar para o outro, né? E a gente sempre conviveu nessa terra e a gente pensava que a gente ia viver totalmente aqui, sem ser assim tocado daqui, né? Sem ter o fazendeiro ao redor da nossa reserva aqui. Se eles verem nós aí, já começa a incomodar nós índios, né? Já começa a falar matar o índio. Se nós vemos índio andando na nossa área aqui, nós vamos matar índio. Começa a agredir assim o índio. Eles não respeitam mais quem está enterrado, quem está lá debaixo. Eles passam grade, já passa veneno, passa soja, planta soja, colhe soja. E a gente saiu daqui sabendo que esse pedaço não era nosso. O que era lá do outro lado, onde a gente está querendo reconquistar. Lá era puro mato, né? Mato mesmo, né? A gente partiu para um lado para o outro, por epidemia que o branco trouxe, né, para os manoques, trouxe sarampo para os manoques, os seringueiros atacaram os manoques, né, os grileiros atacaram os manoques. Esses seringueiros do Pedro Laurindo achou que meu pai era índio brabo, né? Para
quando eles estavam bem no meio remando, perto de uma cachoeira, papai tomou um tiro. Deram bem tiro no meu pai caiu. Dentro da canoa. E outro irmão dele pegou, debruçou meu pai. Por causa, gente, eu sinto muito de falar isso. E eu sou mãe e eu tenho tantos filhos perto de mim, mas eu sinto de meu pai. Meu pai morreu tão novo, poderia estar hoje envelhecendo no meio de nós. Ou de fato nosso. Se nós contar tudo o que aconteceu aqui no meio do Manoque, se eu falar, é a coisa mais triste que nós temos aqui dentro da nossa área. Assim que aconteceu, que meu povo foi e meu pai também morreu. Com tudo isso, os Manoques se recusaram, por não ter uma arma suficiente igual o homem branco tem. A gente se recuou por lá e a gente tem uma reserva lá que a FUNAI reservou para os Manoques, mas não é uma terra completamente tradicional, uma terra que ele reservou para nós morar. E hoje nós estamos reconquistando e nós queremos reconquistar. Espero que o governo reconheça os nossos trabalhos, reconheça a nossa força e a coragem para nós reconquistar. Quando a gente vai demorando, os brancos já vai acabando, já vai exterminando tudo. Mesmo que a gente avisou, onde a terra está sendo reivindicada, não derruba, não abre mais nem um pouquinho de lavoura. E abriram mais ainda e desmataram mais ainda. Yoli, yoli, kamayawali. Yoli, yoli, kamayawali. Yoli, yoli, kamayawali. Yoli, yoli, kamayawali. Ser Manoque é viver em comunidade, organizar em comunidade, né? Trabalhar em conjunto, né? Partilhar em conjunto, né? Isso é o povo Manoque, né? Aqui tem mosquitinho, mas não importa com eles não. Não, eu vou fazendo minha vida com mosquito e tudo, né? Cabo, meia cabo do lanceiro, entre a linha imaginária do viver. O que vivo, o que penso me remete a um trânsito da memória, o trânsito das ideias, da memória do poder. Cabo, meia cabo do lanceiro, entre a linha imaginária do viver. O que vivo, o que penso me remete a um trânsito da memória, do trânsito das ideias, da memória do poder. Que já não há, o poder do querer ver, o poder que já não há, o poder do querer ver. Nunca mais outro, nunca, não outro mulher, nunca. Até nós vamos morrer. Até pra lá morrer. E eu nasci lá. Eu não apareço aqui não, né? Não apareço? Não apareço. Eu não, você vai. Pode? Vocês conhecem cascuto? Peixinho da lagoa? Acho que vocês não conhecem cascuto. Eu conheço bastante. É canto de... a música de cascudo. O poder que já não há, o poder do querer ver.
levados por Cabral, braços herdeiros de uma crença natural, invasores do progresso, trazendo Baco a receita da vida com deuses de paz.